Senhor, nós estamos aqui reunidos mais uma vez e estamos na Tua presença, Senhor. Pois o Senhor, com certeza, está conosco, está presente, o Teu Santo Espírito está aqui e, com certeza, desejando tocar os nossos corações, falar a cada um de nós de acordo com a nossa necessidade. E também, ó Pai, nós cremos que a Tua palavra é viva, é eficaz e esta palavra penetra, Senhor, a nossa alma, o nosso íntimo. Por isso nós pedimos a Tua bênção sobre este culto, Senhor. Que Tu estejas conosco, que Tu estejas com aqueles que estão ausentes. Lembramos, ó Pai, daqueles que estão impedidos de estar aqui por causa da saúde. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor toque as suas vidas, ó Deus, com Tua graça, com Teu poder, e que Teu Espírito esteja com eles, falando ao coração deles também, Senhor. Queremos lembrar em especial da Ana, da Adriana, que o Senhor esteja com essas duas pessoas, ó Pai. O Senhor as conhece, o Senhor sabe das suas dificuldades, dos seus desafios. Dá a elas, ó Deus, a compreensão, dá a elas, ó Deus, em especial, o sentir a Tua presença na vida delas, que elas possam, ó Deus, expressar a confiança em Ti e que possam Te buscar, ó Deus, com os seus corações. Porque a Sua palavra diz que quando nós Te buscamos de coração, o Senhor não só ouve, mas o Senhor fala e transforma a nossa vida. Por isso nós pedimos a Tua bênção sobre elas, ó Pai. Também que o Senhor esteja guardando aqueles que estão nos seus lares, que nos acompanham normalmente pela live, que o Senhor possa estar falando aos seus corações. E, ó Pai, que tudo que for feito aqui seja realmente debaixo da Tua direção e que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E é em nome dEle que nós oramos e pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Damos as boas-vindas a todos e também graças a Deus ali pela live, que está funcionando. Que Deus esteja com aqueles que vão nos acompanhar e aqueles irmãos que estão impedidos de estarem aqui conosco. Que Deus os abençoe, que Deus também faça-se presente na vida de vocês. E hoje nós queremos fazer uma outra parte, daquele tema que nós vimos na sexta-feira, que foi sobre a bênção de Deus. E na sexta-feira passada nós enfatizamos no livro de Números a bênção do Senhor, a bênção araônica. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a importância da bênção de Deus para nós. Amém? E de acordo com o que nós vamos falar hoje, nós vamos ouvir um hino, que fala sobre Deus também presente na vida dos justos. E este hino diz que Deus abençoa os justos e vamos então ouvir esse cântico. É um cântico muito, muito gostoso de ouvir e também um cântico com base bíblica. Então vamos ouvir esse cântico antes de começarmos o nosso estudo, tá bem? Mas nada me fará deixar
este hino é baseado nos Salmos. E é um hino realmente que fala sobre o cuidado que Deus tem para com todos aqueles que o buscam, né? E hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão do justo, né? E lembramos que nós falamos aqui, se não me engano foi no domingo, de um texto de Abraão, né? Lá capítulo 12, os versículos 2 e 3, onde Deus disse a Abraão, né, que Deus estaria com ele, que ele seria, eu vou até ler aqui os dois versículos, que é muito importante lembrar, né? Esse não está na folha. Então disse ali: então farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, eu imagino como é que deve ter ficado o coração de Abraão ao ouvir isso, né? É uma palavra realmente maravilhosa, e uma palavra que foi dita com certeza com muito amor, porque Deus faz tudo com amor. E quando Abraão ouviu isso, ele talvez deve ter pensado: mas quem sou eu? Quem sou eu? E não mereço isso. E Abraão deve ter também não só se agradado por ouvir isto, mas confiou totalmente nessas palavras do Senhor. Então, pensando nisto, vamos pensar de que cabe a Deus, né? Só Deus pode abençoar ou amaldiçoar. Às vezes, os seres humanos ficam irados, ficam revoltados, pensam mal e desejam a maldição de outros. Mas essa maldição fica sujeito a Deus querer ou não. Eu não gosto muito quando ouço alguém dizer: acho que jogaram uma praga em mim. Eu acho que nenhum de nós jogamos praga em ninguém, porque Deus é o Senhor absoluto e Senhor de todos os seres humanos. Cabe só a Deus abençoar ou amaldiçoar alguém. É claro que nós, como seres tementes a Deus, temos o dever de abençoar as pessoas. Temos o dever de abençoar as pessoas em nome do Senhor Jesus. Então, desejar mal ou amaldiçoar alguém com palavras, biblicamente isso é pecado. Isso é pecado. Porque só cabe a Deus tomar essas decisões, né? E então vamos pensar um pouco sobre isto, né? Sobre a bênção de Deus e a importância dela na vida dos seres humanos. E quem está em casa vai acompanhar, tem alguns textos bíblicos que nós aqui leremos, e quem estiver em casa anota o texto e depois vai refletir, pensar muito sobre esse texto, tá bem? Vamos começar, o primeiro texto que nós temos é lá no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 22. Repetindo, Provérbios, capítulo 10, verso 22. Vamos ler pela folha, que é uma versão bíblica, e aí todos nós lemos com as mesmas palavras, tá bem? Leiamos. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristeza e preocupações. É um texto interessante, e temos que também pensar e tentar entender esse texto. Por quê? Porque nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, cremos que Ele nos abençoa e temos sido abençoados todos os dias. E talvez podemos pensar: bom, mas se Deus me abençoa, por que eu tenho preocupações? Se Deus me abençoa, né, por que eu fico triste com as coisas? É claro que isso acontece na nossa vida. E temos que lembrar de que a tristeza e a preocupação não é fruto da bênção de Deus, mas é consequência do contexto que nós vivemos, do contexto do mundo. As tristezas e as preocupações são frutos das dificuldades que o mundo nos põe. E é claro que somos humanos, somos carne, temos sentimentos, e Deus nos fez assim, então nós temos
muitos momentos em que nós ficamos tristes e preocupados. Só temos que cuidar para não ficarmos preocupados em excesso. Por quê? Porque aí já revela que a preocupação em excesso também pode mostrar um pouco o grau da nossa confiança em Deus. É claro que somos humanos e somos falhos, mas crendo no Senhor Jesus, temos que ter a convicção de que, por pior que seja a situação, Deus está no controle. Amém? Então esse texto diz claramente que a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza. E que riquezas são essas? É claro que pode ser que seja uma bênção que envolva a nossa vida profissional, a nossa vida financeira. Deus pode fazer e abençoar e nos dar coisas além do que nós almejamos ou esperávamos na nossa vida. Mas não quer dizer que, por ser Deus o abençoador das nossas vidas, Ele tem que nos abençoar principalmente na parte da riqueza. Não. Isto cabe a Deus decidir. O quanto eu devo ter, o que eu devo possuir, tudo isto cabe a Deus. Uma coisa eu creio, Deus não vai dar nada para nós que nós não tenhamos condições de administrar, de cuidar e desenvolver. Por que eu digo isso? Porque há muitas pessoas que gostariam de ganhar milhões. E às vezes acabam ganhando milhões. E acabam perdendo os milhões. Por não terem condições de administrar esse dinheiro. Há muitos que sofrem porque perdem bens. Por quê? Porque não foram corretos ou não foram bons mordomos, bons administradores dos seus bens. Então eu creio que cabe a nós dizer: Deus, dá aquilo que eu tenho condições de ter. Deus, me abençoa com aquilo que é necessário para mim. Mas as riquezas que o texto fala vão além dos bens e das riquezas. A riqueza que nós vemos aqui é a bênção, por exemplo, de você ter paz. É a bênção de você ter paciência. É a bênção de você amar, perdoar. A bênção de você desfrutar da alegria no seu coração em meio aos problemas. A bênção da esperança. Então há uma riqueza que é uma riqueza que vem do céu, que vem do trono de Deus, uma riqueza que vem do reino de Deus. E essas riquezas são riquezas eternas, não são passageiras. Entendem isto? Cremos nisto? Né? Então há muitas coisas que o mundo nos oferece, mas são coisas passageiras. E coisas que não atendem à necessidade total do ser humano. No caso da riqueza, há muitos bilionários que sofrem com a solidão, com a dor no coração vazio. Muitos que têm tudo e não têm nada porque estão insatisfeitos com aquilo que têm. Então a riqueza que nós vemos aqui é a bênção que Deus dá sobre nós, a bênção do cuidado, a bênção do sustento, da manutenção da nossa vida. Amém? Amém. Isso é muito importante para nós. Então, quando nós pensamos na importância da bênção de Deus, vamos pensar que Deus tem uma proposta com a sua bênção. Deus tem algo que Ele quer dar a nós através da sua bênção. Então, qual seria a proposta das bênçãos de Deus? Qual é o propósito de Ele desejar nos abençoar? Bom, a primeira coisa que me vem à mente agora é que Deus, quando abençoa você, Ele não está abençoando pensando só em você. Quando Deus abençoa a mim, Ele está pensando na minha família também. Quando Deus abençoa você, Ele está pensando que através de você, Ele pode abençoar um vizinho seu, um companheiro de trabalho. Então nós temos que pensar que a bênção que Deus nos dá não é exclusivamente para nós somente. É uma bênção que Deus quer que nós sejamos fonte de bênção para outros. O texto de Abraão, que nós vemos aqui, diz claramente
que Deus iria abençoá-lo, que o nome dele seria grande, mas Deus disse uma coisa para ele: sê tu uma bênção. Quer dizer, ser tu uma bênção. Se você for bênção, tudo isto vai acontecer na sua vida. Se você não for bênção, isto não será realidade na sua vida. Então, se nós oramos a Deus e pedimos: Deus nos abençoe, Deus me abençoa, Deus me dá esta bênção, com que propósito você está pedindo esta bênção? Com a proposta de Deus ou com a sua proposta pessoal? Será que você está pedindo que Deus te abençoe para você ser bênção para alguém? Há muitas pessoas que não pensam assim. Mas, biblicamente, pelo que Deus nos ensina e ensinou através da vida de Abraão, é que Deus iria abençoá-lo, que ele seria pai de uma grande nação, que ele seria fonte de bênção para famílias do mundo todo, desde que ele fosse bênção. Entende isto? E nós também temos que entender isto. Então, quando nós orarmos a Deus e pedimos: Senhor, me abençoe, nós temos que lembrar, e que a bênção que o Senhor me der seja bênção para outros através da minha vida. Vamos ler um outro texto que está lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Quem está em casa, anote aí Deuteronômio, capítulo 11, versos 26 a 28. Ok? Nós que estamos aqui, vamos ler juntos todos. Hoje estou propondo a vocês que escolham a bênção ou a maldição de Deus. Bênção, se obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, os quais estou dando hoje a vocês. Maldição, se desobedecerem e adorarem deuses das outras nações. Deus tem uma coisa que nós temos que sempre lembrar disso. Deus não é um Deus de confusão e nem um Deus de meias palavras. Deus diz tudo o que tem que ser dito. Esse texto é um texto muito rico e claro, né? Deus diz: você é que tem que escolher. E a escolha é essa: bênção ou maldição. Então Deus dá liberdade para nós. Eu sei que nós já falamos aqui que Deus tem o direito, só cabe a Ele abençoar e amaldiçoar. Mas o ser humano tem o direito de escolha. E a escolha depende muito do quê? Da vida dele. De como vivemos, de como nós olhamos para Deus, de como nós nos colocamos diante de Deus. Então ele deixa claro isso. Eu estou propondo a vocês que escolham. Vocês querem bênção ou maldição? E ele diz: vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus. E ele diz: os quais estão dando a vocês. Então Deus dá a nós direção. Deus diz através da sua palavra, a Bíblia, aquilo que nós devemos crer, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que deve ser a nossa base de fé, se quisermos ser abençoados. Então, podemos dizer que, começando pela leitura bíblica, a leitura bíblica já é uma bênção para nós. Por quê? Porque nós não estamos lendo um livro qualquer. Nós estamos diante de uma fonte de vida. E está escrito na Bíblia que a Bíblia é vida, viva, é eficaz, ela produz frutos, ela penetra o nosso mais profundo ser. Então, a começar pela leitura bíblica, nós já somos abençoados. Agora, se nós decidirmos crer na Bíblia e ler e viver essa Bíblia, a bênção será muito maior, mais ampla. E o que é mais importante, ela fará de nós um vaso de bênção. Tudo começa com a Bíblia. Ler, buscar conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o que Deus quer fazer conosco, quem somos e o que Deus é, e muitas outras coisas mais que estão na Bíblia. Então aqui nós aprendemos que o poder de Deus em abençoar é dado livremente a todas as pessoas. Escolham. Escolham
Josué no passado falou ao povo e falou a mesma coisa. Vocês têm que escolher a quem vocês querem servir. Escolhei, pois, a quem vocês querem servir. Eu e a minha família, porém, serviremos ao nosso Deus, que era o Deus deles, o Deus de Israel. Por quê? Porque havia no povo de Israel pessoas que estavam olhando para outros deuses. Estavam querendo seguir outros caminhos de outros povos. E é por isso que Deus diz aqui, a palavra diz isso, adorem a Deus somente, né? E não desobedeçam adorando deuses de outras nações. As nações, os povos, os seres humanos, são muito facilmente criadores de deuses. O ser humano tem a tendência de criar um Deus para ele. Ele acha que aquilo foi bom, aquilo passa a ser um Deus para ele. Então, se ele acha que aquilo foi um ato, uma ação, ou alguém foi especial a ponto de mudar algumas coisas na sua vida, e ele começa a adorar, às vezes, aquelas pessoas. Mas isto não é bíblico. Então Deus diz, a única fonte da verdadeira bênção sou eu. Se vocês me adorarem e buscarem cumprir com os meus mandamentos, os meus ensinamentos, vocês serão abençoados. Escolhei, pois, o que vocês querem, bênção ou maldição. A maldição é consequência do caminho errado. A maldição é consequência do pecado que domina a vida do ser humano. E nós temos que entender isso. Amém? Amém. Também temos um outro texto que está lá em Provérbios, capítulo 10. Repetindo, Provérbios, capítulo 10, versos 6 e 7. Que também fala sobre a bênção, as bênçãos de Deus. Vamos ler juntos? As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. É outro texto muito interessante. E temos uma grande lição para tirar desse texto. Chama-nos a atenção esse texto quando diz que as bênçãos de Deus coroam a cabeça. O que nos faz pensar? Cabeça. É a mente do ser humano, é a capacidade de entender, é a capacidade de fazer planos. Tudo isto funciona porque Deus nos deu uma mente e nos revestiu de sabedoria. E aqui diz que as bênçãos de Deus coroam a cabeça, ou seja, elas são frutos daquilo que nós decidimos fazer. A coroa nos é dada porque nós tomamos decisões. Há um texto na Bíblia que todo mundo gosta de falar, quem crê em Jesus Cristo, né? Ser fiel até a morte e darei a vocês a coroa da vida. Mas para ser fiel até a morte, eu tenho que pensar. O meu culto racional, não é isso? Eu tenho que pensar, eu tenho que decidir, eu tenho que saber escolher se eu quero bênção, se eu quero maldição, e tudo que eu fizer é fonte da nossa mente, do nosso pensar, da nossa decisão. Então, quando o homem sábio toma boas decisões, a bênção de Deus cai sobre ele como uma coroa na sua cabeça. Agora, em compensação, diz o texto aqui que isto é normalmente a coroa que cai sobre os justos, aqueles que creem em Deus, que temem a Deus e que creem em Jesus Cristo e que tomaram a decisão de seguir a Cristo e fazer a vontade de Jesus. A Bíblia de Paulo, que escreveu aos Romanos, diz lá que nós somos justos e justificados por que meio? Pela fé. Então, Romanos capítulo 5 diz isso: justificados sois, pois, pela fé em Cristo Jesus. É uma decisão de fé, de crer, de aceitar e de seguir Jesus. E o texto então diz que aqueles que são justos, que tomaram a decisão de seguir a Cristo Jesus, o justo Deus e Senhor, estes serão coroados por Deus, abençoados por Deus. Agora, aqueles que não fazem isto, que no caso aqui são os ímpios, o ímpio é aquele que não crê
crê, é aquele que não segue a Jesus, é aquele que realmente é um descrente de Deus. E o texto diz que esses ímpios, sobre ele vai abrigar o quê? A violência, a revolta, a ira. A pessoa, quanto menos ela teme a Deus e respeita a Deus e considera Deus na sua vida, ela se torna cada vez mais violenta nas suas decisões. Ela não é uma pessoa que é coroada com a riqueza de Deus, que é o amor, o perdão, a esperança, essa bondade, tudo isso que Deus oferece. Então o que acontece? O justo, quando partir deste mundo, ele será sempre o quê? Lembrado, né? E a memória deixada pelo justo será uma bênção para as outras. É aquilo que nós ouvimos falar, poxa, aquela pessoa foi tão boa para mim, foi uma bênção para mim. Ela partiu, mas ela deixou marcas na minha vida. Por causa dela, eu fui abençoado. Isso também é uma coisa que nós temos que pensar. Que herança nós vamos deixar para as pessoas que nos rodeiam? Qual será a lembrança que elas terão de nós? Será que serão lembranças de bênçãos? Ou alguém vai dizer, nossa, ainda bem que já foi. Porque aquele lá foi um terror na minha vida. Nós somos instrumentos de bênçãos que Deus quer usar. E isso tem que fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Amém? Então aqui podemos pensar que a cabeça representa a mente, a capacidade de tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. E no caso, nos ímpios aqui, a boca é tudo aquilo que ele fala com a sua boca e manifesta que vai contra os princípios de Deus. A Bíblia nos ensina em muitos textos que nós temos que ser prudentes no falar. Temos que ter cuidado para não sermos precipitados em falar. Porque a nossa língua é o órgão mais difícil de ser controlado. E às vezes no momento de tristeza, no momento de revolta, nós soltamos algumas palavras que fazem a destruição. Eu me lembro que uma vez, quando adolescente, nós estávamos num acampamento e alguém foi ilustrar um texto, bíblico, e ele então chamou os adolescentes, as pessoas que estavam lá, e deu para cada grupo um tubo de pasta dental. E disse, agora vocês usem essa pasta, façam o que vocês quiserem com ela. E a turma pegou aquilo e começou a apertar a pasta dental, escrever, fazer desenhos com tudo aquilo. Aí depois que terminaram com seus tubos vazios, ele disse, muito bem, agora vou dar uma tarefa para vocês, coloquem este creme dental dentro do tubo. Impossível. Podemos tentar, mas vamos nos sujar, vamos lambuzar e não vamos colocar todo. Com isso eu queria dizer, as palavras de vocês são assim. Depois que elas saem das suas bocas, dos seus lábios, elas não voltam mais para dentro. Então vocês precisam ter sabedoria e discernimento. Serem prudentes no falar. É isso que Deus quer de nós. É uma grande lição isto, Mas vamos seguir aqui. Temos falado aqui nesse texto sobre justos e ímpios, Então vamos pensar um pouco sobre a questão dos justos e dos ímpios. Vamos pensar de que não é o fato de ser ou não ser de Deus que nos faz justos. Com uma observação. Nós podemos ser justos, mas imperfeitos. Mas podemos ser justos, perfeitos. E outra coisa, para eu ser justo, com os outros, eu preciso antes passar pela justificação com Deus. Às vezes nós falamos assim, poxa vida, então só os crentes são justos. Não, eu conheço muitas pessoas que são justas. No sentido de decisões, de comportamento, de consideração. Enquanto que há outros crentes que às vezes as pessoas nem parecem que é crente. Porque não é uma pessoa justa. Entendem isso? A questão de ser justo
é uma questão que nós temos que entender de que o homem justo é aquele que passou pelo processo de justificação que Deus faz no ser humano. Esse é o verdadeiro justo. É aquele que age com justiça baseada na palavra de Deus. Baseado no que Deus pensa. Baseado no que Deus manda fazer e ser. Há muitas pessoas que são corretas, mas falta a elas a justificação de Jesus Cristo, que é o processo de ação de Jesus na vida delas e transformando nelas como pessoas justas e santificadas. Entende? Por quê? Porque o justo que é santificado pela palavra de Deus, ele toma decisões conforme o Espírito Santo de Deus manda ele tomar. É um pouco, às vezes, difícil de entender para algumas pessoas, mas é o que a Bíblia diz. Quando Deus diz a sua palavra, sedes perfeitos como eu sou, os sedes santos como eu sou, Ele está querendo dizer isso, vocês precisam ser justos como eu sou. Por isso vocês precisam ser justificados por mim através de Jesus e da minha palavra. Quando Jesus orou ao Pai, Jesus pediu ao Pai o quê? Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Jesus orou, está lá no Evangelho de João, capítulo 16. Né? Então, o processo da justiça de Deus é um processo que faz o ser humano justo de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, em alguns ensinamentos de Jesus que é difícil de entender. Quando ele fala a palavra dos servos, né? Quando teve servo que começou a trabalhar de manhãzinha e foi até de tarde, outro que chegou no meio do dia e começou a trabalhar só meio-dia, e o Senhor foi justo com os dois. Pagou o que deveria pagar aos dois, justamente o que tinha que ser. Aí alguém disse, mas eu trabalhei mais que ele. Não importa. Dentro da minha visão, tanto ele como você são merecedores. E foi assim que ele fez. A justiça dele. E Jesus estava querendo dizer que nós temos que ser justos com as pessoas. De uma forma realmente como Deus quer. Conseguem entender isto? Né? E aqui então, nessa questão, é uma questão que o justo é aquele que teme a Deus, é aquele que obedece a Deus, é aquele que ama a Deus. Voltando ao texto lá de cima, né, do Deuteronômio, quando Deus fala ali sobre a bênção e a maldição, Deus diz que a bênção é fruto do quê? De obediência aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos. Então, o justo é aquele que observou os ensinamentos de Deus através da Bíblia, é aquele que obedeceu a Jesus através dos seus ensinamentos, e então ele está agindo como Cristo agiria. É aquele livro que já não existe mais. Joãozinho, não sei se você leu no teu seminário, no meu tempo já estava em extinção. O livro que tinha o título Em Seus Passos, o que faria Jesus. Por exemplo, se você está tomando uma decisão, você deve pensar, que decisão Jesus tomaria? Você tem que falar com alguém, e é alguém que precisa ouvir algumas coisas importantes, mas você tem ali no seu coração algo contra aquela pessoa, você foi machucado, você está irado com aquilo. Antes de falar com ela, você teria que perguntar, no meu lugar, como é que Jesus falaria com ela? No meu lugar, como é que Jesus atenderia essa pessoa? Às vezes você está andando pela rua aí na cidade e vem aquelas pessoas que às vezes chegam até nos incomodar com aquilo que eles desejam e falam e tudo. Ou aquele vendedor que incomoda, que você já disse não tenho interesse, que você já disse não posso, você diz eu não tenho dinheiro, mas ele está ali. Pergunta, no meu lugar, como é que Jesus agiria com essa pessoa? O vizinho que muitas vezes nos incomoda, ou nós que às vezes incomodamos o vizinho, como é que Jesus agiria com esse vizinho? São questões que nós temos que fazer a mente pensar. O justo é aquele que procura fazer como Jesus faz. Aí entra aquela questão do amor e do perdão. Será que nós estamos amando como Jesus ama?
Será que nós estamos perdoando como Jesus nos perdoa? Fica aí a pergunta no ar. Eu sei que não é fácil responder isso, mas o justo é aquele que procura fazer o que Jesus faz, né? Então, pensando nisso, que a questão do ser justo não é porque você também um dia aceitou a Cristo. Porque há muitas pessoas que dizem, eu já aceitei a Jesus, mas a vida delas ficou parada naquele ato de aceitar. Ela não cresceu espiritualmente. Ela não estudou a Bíblia. Ela não é de oração. Ela não assiste os estudos bíblicos para crescer. Ela apenas diz, eu aceitei a Jesus, então agora eu já estou pronto. Sim. Será que você está pronto mesmo, conforme Deus quer? E vem sempre na mente aquela coisa que Jesus falou, aquela palavra que Jesus falou. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque não são justos como Ele quer que sejam. É difícil, né? Mas temos que crer nisso e desejar. O que Deus faz? Deus olha para o nosso coração. E se Deus vê que o nosso coração tem um desejo ardente de obedecer a Ele e de ser como Jesus quer que nós sejamos, Deus leva em conta de que você ainda é humano, que você é pecador. Deus sabe que você pode errar. Deus sabe que em um momento qualquer você pode cair. Deus sabe de tudo isso. Mas o seu coração, se é uma fonte de desejo genuíno de ser justificado por Jesus, Deus vai perdoar quando você errar, mas Ele vai continuar trabalhando na sua vida. E você vai sendo transformado dia após dia. Amém. Amém, irmãos? Amém. É o coração que é a fonte de todos os nossos desejos, não é isso que a Bíblia ensina? E quais são os desejos do nosso coração? Mas vamos seguir aqui, né? Aqui temos uma questão também da dor e do sofrimento. Dores e sofrimentos. Lá no primeiro texto que nós lemos, disse lá que a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e nem preocupações. Mas as tristezas e as preocupações causam sofrimento e causam dor. Como é que nós podemos entender melhor isso? Então vamos ver ali a questão das dores e do sofrimento. A bênção de Deus para os justos será a base para suportarmos os momentos difíceis. O que quer dizer isso? Quer dizer que a bênção está relacionada com o suportar e não com o ficar livre de sofrimento. Entende isso? A bênção de Deus nunca vai ser tirar o sofrimento do mundo. Por quê? Porque se fizesse isso, ele estaria contrariando a palavra de Jesus. O que é que Jesus disse sobre as aflições no mundo? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós pensamos em bênção de Deus, nós temos que entender que a bênção de Deus não representa que eu vou ser sempre são, não vou ter doença, não representa que eu vou sempre ter bom tempo de alegria, de felicidade, que tudo vai dar certo como eu gostaria, não vai ter problemas no mundo. Não, não é isso que Deus ensina. A bênção de Deus é para que nós sejamos fortes para suportarmos o momento de sofrimento, de aflição e de dor. É por isso de que muitos que são crentes em Jesus Cristo e buscam a Cristo na sua vida, enfrentam de forma diferente o momento do luto e da morte. Por quê? Porque eles são consolados por Deus. Vocês já viram diferenças em alguns funerais, não viram? Eu uma vez me assustei, fiquei admirado de ver um funeral que eu fui participar em Guimarães. E ali havia pessoa que dizia que era crente, que conhecia a palavra, e que tinha esperança do céu, e que tinha fé de que o Espírito Santo consola.
Só que diante do corpo, do caixão da sua mãe, ela se comportou de uma forma tão desesperadora que eu fiquei questionando: Senhor, essa mulher entende a tua bênção e consolo? A revolta foi tão grande. Eu entendo a dor que ela passava. Mas o crente, quando perde um ente querido, e principalmente quando esse ente querido se diz crente, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, ele deve se alegrar e louvar a Deus, porque ele está indo para o encontro com Jesus. E não ficar desesperado, e lamentando, e gritando, e dizendo: Deus, por que Deus? Por que Deus? As bênçãos de Deus é para consolo, fortalecimento e dar condições de passarmos por sofrimentos, tristezas e dores. Eu, muitos anos no Brasil, atuei na área de capelão de hospital. Visitava os enfermos no hospital e via muita diferença. Quando alguém tinha sua fé firmada em Jesus e que tinha passado por um momento de crescimento na sua vida espiritual, onde ele sentia que Deus estava trabalhando na sua vida e que a vida era para ele um momento que Deus ia agir a qualquer hora. Mas que se Deus não fizesse a vontade dele, ele estaria com o Senhor. E eu nunca me esqueço uma palavra que eu ouvi tempos atrás, quando alguém disse: eu me deito todas as noites e digo a Deus: Deus, se eu acordar amanhã, eu sei que o Senhor estará comigo. Se eu não acordar amanhã, eu sei que eu estarei com o Senhor. Isto é maturidade cristã. Isso é pessoas que têm conhecimento da bênção de Deus. Por isso que Jesus disse sobre o dia de amanhã. O que ele disse sobre o dia de amanhã? Deixará o dia de amanhã trazer os seus problemas. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe com hoje. Então, as bênçãos de Deus, elas são bênçãos para nos fortalecer, para nos dar condições de enfrentar dores, tristezas e todas as aflições do mundo. Nós não podemos pensar que a bênção de Deus é para acabar com tudo isso e nos tirar tudo isso. Não. A bênção da tua salvação foi debaixo de sofrimento. De quem? A bênção da tua salvação foi debaixo de sofrimento de quem? Você sofreu para ser salvo? Não. Quem é que sofreu por você? Jesus. Jesus. Se houvesse salvação sem sofrimento, em que o poder de Deus dissesse: acabou o sofrimento, você está salvo, livre de tudo, Jesus não precisaria ter morrido. Mas nós, apesar de sermos salvos e sermos justificados por Jesus e sermos abençoados por Deus, nós estaremos sempre sujeitos a sofrimentos, tristezas, aflições. Mas o que temos que fazer então? Orar e pedir: Espírito Santo, Tu és o meu consolador, acalma meu coração, dá-me entendimento, me enche de paz, tira de mim a revolta, não me deixe pecar, indo além do que eu tenho que fazer. Porque o Senhor é o meu consolo, o meu rochedo, a minha esperança, a minha salvação. Tudo isso está na Bíblia. E às vezes nós lemos, falamos, mas não vivemos. Amém? Vamos aqui então agora, mais dois textos ali. Eclesiastes capítulo 5, verso 12. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Vamos ler juntos aqui? O homem justo se esforça em seu trabalho, dorme bem, quer coma pouco ou muito, mas o ímpio rico fica sempre preocupado e não consegue dormir direito.
Não precisa falar muita coisa sobre isso. Eu não preciso ter uma mesa farta de coisas boas, comidas maravilhosas. É claro que eu tenho prazer em comer quando tiver. Mas não quer dizer que eu tenho que ter sempre tudo isso. Vamos lembrar do povo de Israel que para a sua libertação, para a sua salvação da escravidão do Egito, ele teve que comer o quê? No deserto? O maná do céu. E alguns dizem, poxa, mas lá no Egito a gente tinha tanta comida boa, tanta comida gostosa. E aqui é aquele maná que eu tenho que comer e nem ajuntar para o dia de amanhã. Porque Deus disse isso, não disse? Comam apenas o necessário. Não tente guardar para o dia seguinte. E quando nós vemos Jesus falando sobre a oração, e quando ele fala sobre a oração do Pai Nosso, o que é que ele diz lá? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O justo, aquele que segue a Jesus Cristo, que tem a sua vida colocada nas mãos de Jesus, ele trabalha, ele levanta cedo, de madrugada, trabalho braçal, trabalho duro. Imagina a dona de casa, trabalha fora, quando chega em casa fica às vezes até 2 horas da manhã, lavando roupa, passando roupa e fazendo serviço de casa, não é assim? Mas quando ela deita, se Jesus é o Senhor e Salvador dela, se o Deus dela é esse Deus da bênção, ela dorme tranquilamente, descansa, tendo comido muito ou pouco, né? Enquanto que aquele que tem tudo, tem funcionários ao seu dispor, tem empregada para todo tipo de serviço em casa, tem todo o dinheiro que ele quer ter, tem tudo que ele tem. Às vezes à noite ele não dorme, porque a sua mente está preocupada com o que tem. É preocupação por não perder, ou por ganhar mais. Não é assim? Então nós temos que decidir. Queremos ser bênção e desfrutar bênção? É Deus que nos diz, escolha. As bênçãos são eu que dou, mas tem que ser de acordo com o que eu falo. E outro texto, Salmos 127, versículo 1 e 2. Salmo 127, verso 1 e 2. Venhamos. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que amam. É uma versão mais atualizada essa aqui. Mas nós temos que ver esse texto e pensar, se não for o Senhor, ai de mim. O que será de mim? Se não for Deus, nós não vamos a lugar nenhum e não fazemos nada. Se não for Deus, nós não suportaremos nada. Por isso que Deus é a nossa força, a nossa rocha, Deus é a nossa alegria. E Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Amém. E para terminar, então, temos a minha conclusão. E a conclusão são nada mais do que um texto, nada mais é do que um texto bíblico que está ali, que são dos versos, Eclesiastes capítulo 5, versos 18 a 20. Vamos ler Eclesiastes capítulo 5, versos 18 a 20. Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. Aqui é um texto também que é bom que a gente pense nisso em casa, leia com muita atenção, né? E há aquele pensamento. A vida é comer, beber
aproveitar. Muita gente vive isso. Comer, beber e aproveitar. Só que eles se esquecem que a vida é passageira, que a vida é curta, é rápida. E que um dia ele vai estar na presença de Deus e vai ter que prestar contas a Deus. Certo? Então nós temos que pensar muito sobre isso. Comer, beber e desfrutar. Temos que ter cuidado para que o nosso comer não se transforme em gula. Simplesmente. Comer por comer. E que também o nosso beber não se torne em embriaguez. No sentido de que você se tornar preso ao vício daquilo que você deve. Vamos ter que cuidar também para que o desfrutar não seja apenas um relaxamento, como quem diz, não vou fazer nada, Deus que faça. Se Deus quiser eu vou ter, senão não é bem assim. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Há um texto na Bíblia que diz que digno é o trabalhador do seu salário. Quer dizer, merece o salário? Merece, desde que trabalhe. Desde que trabalhe. Então, a Bíblia nos ensina muitas coisas. E dentro dessa conclusão desse texto, chegamos à conclusão de que é preciso ter reconhecimento de Deus. Temer a Deus, amar a Deus, acima de todas as coisas. E também ter o entendimento da brevidade da vida. E tudo aquilo que o mundo nos oferece vai ficar aqui. Mas as riquezas que Deus tem para nós são eternas. Amém? Amém. Vamos agradecer por isso? Vamos, nesse momento, encerrar. O pastor vai orar. E vamos agradecer a Deus, porque a Bíblia nos dá entendimento. Cabe a nós, com a nossa mente, com a sabedoria que Deus nos dá, tomarmos as decisões certas. Oremos. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua Palavra, Pai Santo, e por mais uma vez, Senhor, de nos despertar, Senhor, para a necessidade, Senhor, de te termos como prioridade nas nossas vidas. Amém. A maior bênção, Senhor, é ter a Tua presença, Senhor, é ter a Tua direção, Senhor, é ter o Teu consolo, Senhor, é ter o Teu fortalecimento, Senhor, mesmo em lutas e dificuldades, Pai. É sabermos aprender a viver felizes com o pouco que Tu tantas vezes nos dás, Senhor. Amém. Não ser aquilo que temos, mas a Tua presença que enche o nosso coração, Pai Santo. Amém. Por isso, nós declaramos nesta noite, Pai, Tu és a maior bênção da nossa vida. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és o nosso consolo. Tu és o nosso sustento, Pai. Por isso, atrai as nossas vidas a cada dia mais e mais para Ti, Senhor. E que nós nos sintamos completos e felizes, plenos, nesta comunhão contigo, Pai Santo. Amém. Por isso, Senhor, continua a operar em nós, Senhor. Continua a desapegar-nos das coisas deste mundo, Senhor. E a cada dia, Senhor, a pegar-nos mais e mais a Ti, Pai Santo. Senhor, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por este estudo. Te pedimos, Pai, que continues a ministrar às nossas vidas, aos nossos corações, ao nosso entendimento, Pai. E que mesmo no descanso desta noite, Senhor, Tu vais fortalecendo a nossa vida e a nossa alma em Ti, Pai Santo. Por isso te pedimos agora, Pai, que Tu nos leves em paz e segurança para os nossos lares, Pai. Te pedimos que nos abençoes com uma boa noite de sono, Pai. Amém. E sendo a Tua vontade que Tu nos dês um novo dia de vida para a glória do Teu nome no dia da manhã, Pai. Por isso eu conosco isto pedimos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco agora eternamente. E nós dizemos amém. Amém. Que Deus abençoe. E domingo temos o nosso culto, né? Normalmente. Amém. Que todos sejam bem-vindos. Amém? Amém.